propriamente dito. O que tem de diferente? Nada. Se eu pensar no núcleo propriamente dito, que vem antes dele, é o B7, né? É o núcleo propriamente dito. O brônquio, o que vai ter aí em termos do tecido muscular liso? Menos e fragmentado. Então, duas respostas aí. Okay? Terceira, isso aí apontado são válvulas. Na verdade, eu tenho duas aí, né? As duas formam uma válvula. Tudo bem? E aí vem a pergunta: sítios constituintes das estruturas em destaque. Quem são as estruturas em destaque? As válvulas. Do que é formada uma válvula? Endotélio, já citado. Mais o conjuntivo subendoterial. É a túnica íntima, né? Tudo bem? Isso é na A. E a B? Em outros locais além deste, essas estruturas válvulas, conjunto válvula, em destaque, né, podem ser encontradas. Então, isso aí é ramo venoso, o arterial não tem. Tudo bem? Precisava falar que era veia de médio calibre, grande calibre que tinha? Não. Ramo venoso. Isso tem falta. Então, eu não quero esse. Quem mais pode ter? Coração e vaso linfático. Essa é a resposta. Bom, primeira coisa, para a gente falar que citoplasma é esse, tinha que reconhecer que estrutura é essa que está cortada transversal, né? Então, se eu tenho uma estrutura em negro maior, mais espessa, com 6 pontinhos em volta, eu corte a transversal de uma miofibula na região do sarcômero, onde tem a sobreposição com a quitina e com o miozinho. Então, isso aí são miofibulas, essa que está em destaque e outras cortadas transversalmente. Quem é que tem miofibula? Tecido muscular, a célula, né? Porque isso aí é sarcoplasma. A célula muscular ou fibra muscular estriada esquelética e a fibra muscular estriada cardíaca. Então, esse citoplasma pertence a que tipo de célula? Não dá para falar. Okay? As duas têm esse tipo de miofibula. Tudo bem? A B. Considerando sua resposta acima, cite tudo que é visualizado, incluindo o número de estruturas, cada uma em destaque que eu corrigi, e a incidência de corte. Então, primeiro, a incidência de corte é corte transversal da célula. Ok? E vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miofibulas, 2 mitocôndrias, e esse verde, pela espessura e a não ramificação, é tudo glutino. Tem vários. Pode ser um ou um mesmo cortado várias vezes. Então, mais de 2. Certo é porque não tem. Não serve para as pessoas não mesmo. Tudo bem? Não retículo sarcoplasmático, né? A luz do retículo sarcoplasmático é muito maior que essa. Ele é uma rede, né? Não é uma estrutura tubular. Não dá para ver direito. Vamos ver depois a correção ali para cada um. Então, 2 mitocôndrias, vários núcleos T e 7, né? Miofibulas cortadas transversais. Bom, coloquei lá, areola mamária. Então, isso aí é a pele, a membrana cutânea da região da areola. Que eu perguntei, membrana epitelial, né? Tá, se isso aqui é pele delgada e pilosa, não tem pelo. Esse é um exemplo de pele delgada que não tem pelo, né? Tá, então o que se refere? Cite tudo. Então, isso é uma membrana epitelial ou membrana cutânea. A epiderme, a derme é de uma pele delgada, um órgão e não pilosa. E o que eu estou vendo ali? Eu estou vendo a epiderme, estou vendo as glândulas sebáceas que apresentam o seu próprio tubo que desenvolve lá na superfície do fluido, né? Isso aí já na derme reticular. E mais profundamente, o que são essas estruturas que têm esses dois asteriscos? Ducto lactífero ou galactófero. Aí eu posso falar que são eles. Lembra que eu falei isso em aula? Tá. Então essa era a A. Cite os segmentos que antecedem as estruturas em destaque. Se isso é o galactífero ou lactófero, o que vem antes? O extra ou interlobular. E depois, os intralobulares. Se tem alvéolo ou não, pode ter aí a porção secretora. Mas essa seria a sequência de ducto, né? Segmento ductal. O que constitui o conjunto desses segmentos, ductos lactíferos, né? Desses segmentos que
que eu falei, mais esses que estão aí em asterisco. O que constitui isso? Um lobo. Parede, consertei aqui, que constituinte diferenciaria os referidos segmentos citados. Bom, isso é parede de traqueia ou brônquio extrapulmonar. Ah, não consegui reconhecer, estava muito pequeno. Isso aqui falava tudo, né? Esse tipo de glândula acinar, tubulo acinar, lista, pedacinho de serosa, que não está lá perto do epitélio, tem um tecido conjuntivo grande, aí as glândulas ficam só abaixo, o núcleo se abre lá para a superfície livre, e começa um tecido que tem um revestimento externo. Isso é cartilagem, né? Então essa parede só pode pertencer a dois segmentos, ou é traqueia ou é brônquio extrapulmonar. E a BCI, considerando a resposta acima, o constituinte diferenciaria os referidos segmentos citados. Que constituinte, né? A cartilagem, que é mais diferenciada. Não precisaria pôr ela fragmentada, isso é melhor. Ok? Bom, nós temos ali duas regiões de pele. A primeira eu coloquei a areola mamária e circundei a glândula sebácea, que tem aí o seu próprio ducto. Como que eu vou classificar essa glândula? Eu estou falando de morfologia. Glândula exócrina, simples, acinar, controlêmômetro, ramificado. Estou falando de morfologia, né? Abaixo nós temos uma que vocês conhecem por conta dessa glândula aqui, isso é pálpebra, e a glândula que está circundada é a glândula tarsal. Vamos classificar essa glândula que também tem seu próprio ducto. Glândula exócrina simples, acinar, não ramificada. Se eu estou falando de morfologia, que estou falando de glândula, eu vou pensar em ducto e tração secretora, né? Então, morfologicamente, o que essas estruturas em destaque têm em comum? As duas apresentam ductos que se abrem ao superfície. São, assim, sebáceas não associadas a corpos musculosos, né? E a B, morfologicamente, o que essas estruturas em destaque não têm em comum? O adenômero. Um é acinar, não ramificado, e o outro é acinar ramificado, em termos de morfologia. Quem falou as duas têm lipídio, isso não é morfologia. Né? Eu estou pensando morfologicamente. A natureza química do que ela usa, assim, tá, eu tenho várias células ou fibras musculares criadas sintéticas. Está chegando aí um axônio, e ele está em destaque, que se ramifica na porção final, formando o que a gente chama de botões sinápticos. E ela estabelece, né, essa estrutura final, uma junção, uma sinapse química com a membrana plasmática dessa célula, que a gente não está visualizando aí, que é a placa motora. Tudo bem? Então a junção bioneural, se ela tivesse aí em destaque, seria essa estrutura circular. Não estou circundando a junção neural com o neuromuscular. E sim, o que está em destaque é o axônio. Então, vamos lá. Ao que se refere a a imagem sintética? É uma imagem de várias células ou fibras musculares sintéticas. Dá para falar que estriadas sintéticas. Onde eu tenho aí a junção neural, né? E em destaque o axônio. A B. Qual é a proposta ou a função da estrutura de destaque? Seja bem específico. Porque o que eu queria, a especificidade no sentido do neurotransmissor que ele libera. Né? Então, o axônio faz o quê? A mudança do potencial de membrana, ou a propagação do impulso nervoso, leva à liberação da acetilcolina. Essa é a proposta. Né? Tá. Alguém, tipo Gabriel. Cadê o Gabriel que é? Consegue identificar Gabriel? Frederico. Consegue identificar que tecido é esse? Não perguntei o tecido. Não? Alguém consegue? Tecido muscular estriado cardíaco cortado transversalmente. É grande alguém. Mas eu vou apontando para essas duas estruturas aí. Quem são essas estruturas? Capilar, sanguíneo e contínuo. A maioria são contínuos, né? Capilares sanguíneos. Só até ali tudo bem. Tudo bem? Tá. Considere os capilares sanguíneos. Morfologicamente, o que diferencia cada tipo existente? Tem 3 tipos de capilares sanguíneos.
presença ou não de fenestra, lâmina basal ou não, discutível. Esse segmento sempre antecede a essas estruturas arteriosas. Porque o que sucede sempre a uma fêmea? Não. Tem um exemplo que eu dei para vocês. Quem é que tem capilar e que depois não veio uma fêmea? O mero renal. O sistema porta arterial. Arterial. Isso eu sabia, tá? Isso eu sabia. Isso é mama inativa. Ah, mas não pode ser uma ativa ou inatividade que eu não tenho peso. Se eu quisesse uma mama inatividade, eu ia mostrar logo ativa, né? Isso é uma mama inativa e vou além. Puber. Por causa da pubertade. Por que ela não é antes da puberdade? Não é porque eu perguntei de hormônio, por que não é antes da puberdade não? Porque ela tem óvulo, conjuntiva e essa locular é uma das respostas da vida. Porque ela tem tecido adiposo, bem? E porque ela tem um monte de ducto. Que a outra não tem, ela não chama poucos ductos. Então a B eram essas três coisas: presença de tecido adiposo, muitos ductos e conjuntivo intro, extraocular ou óvulos. Essa é B. E a A, ao que se refere a imagem do adulto, isso é uma comunicativa, onde eu vejo lóbulos amários, tecido adiposo unilocular e ducto extraocular ou interlocular. Eu posso chamar ele de lactífero ou galactófilo? Não, por quê? Porque eu tenho que ver a areola. Eu tenho que ver a pele lá em cima. Eu falei isso para vocês. Okay? Todo ducto lactífero ou galactófilo é um extraocular. Mas eu só falo que é ele se eu olhar. Ele desfaz esse conteúdo lá. Foi aquela imagem anterior. Não sei o que ela vai considerar também. Tá. Vou falar para vocês que estrutura é essa. Isso é uma epiderme e uma derme de uma pele espessa. Bem? Como é que eu sei? Primeiro, eu não estou vendo o resto da camada córnea. A camada, o estrato da camada espinosa, ela é muito numerosa. A gente não tem isso na pele delgada, né? E o segundo motivo, as papilas conjuntivas muito desenvolvidas. Isso é coisa de pele espessa, né? E eu estou apontando duas regiões dela. A derme papilar, que a gente vai falar de papila conjuntiva, e a unha cristalina. Essa é a A, né? Então, como se refere a imagem? É uma epiderme, uma derme, uma pele espessa. E o que está apontado aí? Derme papilar, papila conjuntiva, cristalina. A B, considerando a resposta acima, por que essas estruturas identificadas proporcionam esse órgão? O que é isso? Impede o quê? A separação, aumenta a superfície, vamos falar assim, de contato entre um tecido e o outro, né? Vascularização seria só dessa. Só para a papila. Ela faz isso. Mas o conjunto é para isso ficar integrado. Tá. Quarto pulmão. Alguma dúvida? Eu estou vendo aí vários alvéolos e aqui tem um saco alveolar. Tá, mas eu não estou perguntando disso, né? Mas é pulmão, eu tenho sacos alveolares e alvéolos e eu tenho identificado aí 3 células. Essa que fica na luz jogada, quem é o número 1? Eu mostro 3. Ou macrófago alveolar, ou Deus de célula, ou célula da poeira, qualquer coisa assim. E o número 2, que está marcado redondinho. Eu mostro 2. E o que é o que está com o núcleo achatadinho, que é o 3? Eu mostro 5. Essa é a 1. E que segmentos desses, eu estou falando de segmentos, saco alveolar e alvéolo. Então, além do saco alveolar e alvéolo, as estruturas identificadas, que é o que eu mostro 1, 2, 3, estão presentes onde? Se elas são células de alvéolo, onde o alvéolo começa a crescer? No núcleo respiratório, no núcleo alveolar.
só de ficar. Bom, isso é a parede que a gente viu sentar isso aqui colado em destaque. É a parede de um intestino delgado ou grosso, camada muscular e camada serosa, visceral, lá coladinho. A gente viu exatamente essa imagem, sem cair em destaque no amarelado, no alaranjado, onde a camada endotelial de passo longo está destacada. O que mais que me ajudava a pensar nisso? Essa estrutura aqui, ó, plexo meritérico. Então isso aí só existe em parede de intestino delgado e grosso. É a única. O órgão é intestino delgado e grosso. A incidência de corte, quem é que mandava mesmo? A externa. Se aqui está cortada longitudinal, a outra só pode estar cortada transversal. Então corte transversal nesses intestinos, né? Em destaque aí eu vejo a camada endotelial de passo longo, eu vejo a membrana serosa e eu vejo o plexo meritérico. Tá, o tecido em destaque, tecido muscular, liso, tem ele, né? Pertence a qual variante fisiológica? Quando a gente fala tecido muscular liso, tem duas variantes, dois tipos, o unitário e o multiunitário. Quem é esse? O unitário. Não era a resposta. A primeira é o unitário. Assim sendo, o que apresenta para ele ser unitário? Funções comuns. Imagem de dois vasos sanguíneos. Quem são eles? A arteríola e a sua vênula correspondente. O asterisco está aí na luz da vênula. Não estão voando, estão no tecido conjuntivo propriamente dito, né? Considerando a função e particularidade que a estrutura de alguns está identificada, qual é a função dessa estrutura? Uma vênula. Qual a função dela? Permitir passagem de célula. Mas ela tem uma particularidade, um local onde uma célula vai passar por ela e necessariamente ela tem uma mudança. É isso que eu quero. Endotélio alvo. Quem que ela deixa passar essa vênula do endotélio alvo? É só continuidade, não é a resposta. Linfócitos. Os T e o B passam por essa vênula com os linfócitos. Eu pensava que era fácil. Dentro do vaso endotelial apiloso, existe que a vênula de endotélio alvo. Vênula deixa passar célula. Dá essa resposta. De novo, isso é epiderme de uma pele espessa. Como é que eu sei? Por causa dessa camada enorme aqui, né? Que é a camada espinhosa que tem muitos estratos, né? Muitas camadas. Mas eu estou apontando para um deles. Quem é esse aqui, ó? Quem é esse? Granuloso. Né? Vamos lá. Outro local ou outros locais, além deste, quem é esse? Epiderme de pele espessa. O conteúdo granular também se faz presente na epiderme de uma pele delgada. Nossa, epiderme de uma pele delgada. Não. São simples. Pessoal, em função dos conteúdos dos grânulos de terapia ali. Cloroquiratina. O que ela falou? Depois também da série. Mas ela é uma bem legal. Pulmão, o que eu vejo aí? Lá em cima, glândula visceral. Lá em cima. As estruturas marcadas em destaque na luz são sacos alveolares. Depois a gente tem alvéolos. Alvéolo, isso aí é saco alveolar, saco alveolar. A gente tem sacos alveolares e alvéolos, mas a glândula visceral. Né? Essa é a morfologicamente, o segmento de destaque se diferencia basicamente por esse sortor e que o saco alveolar tem de diferente de um ducto alveolar. Não tem músculo liso. Se responder que o ducto alveolar tem músculo liso, eu não perguntei do ducto alveolar, eu perguntei desse. Prestem bastante atenção. Né? Tá, vamos lá. Pele espessa de novo. Epiderme de uma pele espessa e derme. Papilar e reticular. Pilar e moderno. Sítios constituintes aqui
visualizados que caracterizam morfologicamente esse órgão. Ou seja, como é que eu sei que é uma pele espessa? Olhando isso. A epiderme, uma espessura grande, uma camada córnea, camada espinosa. Tem mais uma coisa. As papilas conjuntivas muito numerosas e desenvolvidas. E essas duas coisas marcam que é pele espessa. E o 2, sítios constituintes ou estruturas aqui não visualizados, né, não visualizados, que se fazem presente na região identificada. O que eu posso ter na derme papilar, por exemplo? Fibra elástica, se eu pensar em estrutura, terminação nervosa sensorial, que estava por nome. E na derme reticular, o que mais que eu posso ter ali? Outra terminação nervosa, que é o patínico, usar o nome. Posso ter fibras elásticas, aí também. Posso ter glândula sudorípara, que está aí sendo mostrado. Bem? Vamos começar essas fibras aí. Tá. Esse conjunto aqui está em destaque, mas é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Isso é um corte transversal de tecido muscular esquelético. E o que está em destaque aí é um fascículo muscular. Tudo bem? Esse branco aí seria envolto por uma bainha conjuntiva que tem um nome. O que é esse nome? Perinício. Tudo bem? Mas a pergunta não era essa. Tecidos básicos são aqui visualizados. Tecido muscular não é para classificar. E tecido conjuntivo não é para classificar. Visualizados aqui são esses dois. B. Quem tem a estrutura em destaque? O fascículo muscular tem o quê? Células ou fibras musculares mais de novo, pele delgada e pilosa. Só para vocês terem uma ideia, essa pele aí é do couro cabeludo. Precisava saber. Mas olha a pergunta. Esse órgão, que órgão? Pele, né? Apresenta 3 variações regionais do corpo. Quem são essas 3 variações? Pele espessa, pele delgada e pilosa, essa, e pele delgada e não pilosa. São as 3 variações. Além desta, então além da pele delgada e pilosa, que constituintes morfológicos caracterizariam as outras duas? Responda os itens abaixo, especificando cada variação. Vamos pensar que a raiva com pele espessa. E aí, o que a pele espessa tem como constituinte que caracteriza ela? A ausência de folículo uso, uma espessura de camada córnea, na verdade é da epiderme bem grande, e muitas papilas conjuntivas. Tudo bem? E uma pele delgada e não pilosa, como a areola mamária. Uma epiderme pouco espessa, com uma camada córnea pouco desenvolvida. As glândulas sebáceas que podem se abrir se elas tiverem presença do seu próprio apógeo, né? O que mais? Posso falar dela para falar que ele é pele delgada. Basicamente é epiderme, né? A glândula. Posso falar também que a sudorípara só tem, a pele espessa só tem a sudorípara. A pele delgada pode ter a sebácea associada ao não associada ao qualquer coisa nesse sentido. Mas que eu entendo que é uma pele espessa, o que ela tem, e uma pele delgada e globulosa, o que ela tem, que é a outra variação em termos de pele. São 3 variações regionais. E a última, eu estou falando de membranas, ou regiões de membrana específica de tecido muscular estriado cardíaco. Alguém tem dúvida que isso seja um corte longitudinal de tecido muscular estriado cardíaco? Não é? Tá, em destaque, para falar disso, são os discos intercalares ou intercalados, que aqui ele está marcado. Tá, mas eu não consegui saber que era ele. Vamos na pergunta. O que permite esse domínio de membrana exclusivo especializado? Se eu estou falando de membrana, só pode ser coisa que tem a ver com membrana, com o certo problema. Se ele é exclusivo de um tecido muscular estriado cardíaco, quem que só pode ser? O disco intercalar. Entendeu? Né? O que permite o disco intercalar?
duas coisas. Adesão, agregação, junção de células, para que tudo vire uma unidade só. E mais uma coisa. Comunicação. Comunicação. PPM. E a B? Outro domínio de membrana, o que mais essa célula tem de especial com alguma membrana? Ramificado. E outro domínio de membrana, além de escleroticalar, que existe nesse tecido? Ela é ramificada. Que outra membrana que a gente sabe? Túbulo Simplesmente o pai botou o dia, túbulo T e sarcopenia. Simplesmente começa a